Como nos prometió el profesor Rafa Balista en su entrevista, les comparto el caso clínico en el que él nos explica paso a paso cómo reparar una fractura cerámica con resinas compuestas. Él es un experto en el tema, así que muy agradecido y espero que disfruten de este caso clínico. Olá, mis amigos, Rafa Balista acá. Muchísimas gracias por tu presencia ahorita neste momento onde vamos compartilhar caso clínico. Eu hablé na entrevista que ia regalar ustedes com caso de reparação cerâmica. Antes de empezar, tenho uma pergunta para ustedes. Quando o paciente chega em tu oficina com um diente fracturado, es decir, uma cerâmica rota, como planeas este tratamento para tu paciente? Isso que é uma dúvida muito comum por muitos colegas, eu vou brindar a ustedes ahorita com passo a passo de como arreglar este problema clínico. Então, empezando esta análise, nosso paciente chega em nossa oficina com uma prótese protocolo fracturada em la pieza 11. É um reto, porque é uma prótese metalocerâmica. E assim temos o metal exposto, o opacador que foi agregado sobre o metal exposto, as capas de cerâmica, hasta que quede toda essa estrutura feia. Então, qual é o primeiro ponto que devemos elegir quando um paciente está com o diente fracturado? O primeiro passo que devemos fazer é o que chamamos de ensaio restaurativo. Nós devemos, assim, adesão, uma restauração, restabelecendo o ancho, largo, as troneras, o ângulo de desoclusão e todos os pontos funcionais que são muito importantes. Neste momento, não é necessário tentar arreglar a color deste diente que está fracturado, porque nós vamos fazer outra prática que é a seleção de color. Neste caso muito especial, o técnico em mecânica hice uma estratificação básica, onde na região cervical hice a color A3, terço médio A2 e terço incisal A1. Miramos também que há poucos efeitos de translucidez, pero é importante reproduzir os mesmos. E uma vez que nós hicimos este ensaio restaurativo, vamos desenvolver uma chave palatina através de silicone de condensação laboratorial. Um tip para vocês é que esta chave tenha um grossor promédio de 1 centímetro, porque no momento de arreglar, de fazer a restauração na boca do paciente, quando vos aplasta a chave, ela mesma queda muito blanda, há um risco de sofrer uma deformação da cara palatina. Uma vez que você logrou corretamente esta chave palatina, deve fazer um corte na arista incisal, que é o ponto onde há a conexão entre a cara vestibular e a cara palatina. Exatamente neste ponto que vamos fazer um corte, onde vamos começar nossa restauração através da cara palatina, que pode ser mais ou menos translúcida ou também com croma, com saturação, quando o paciente não tem nenhum efeito. Pero isto é tema para outra classe. Uma vez que nós hicimos a chave, sacamos o ensaio restaurativo e temos exatamente a região que vamos restaurar. Pero é muito importante compreender que como é uma cerâmica que nós miramos acá, as cerâmicas têm uma última capa que tem um nome, uma capa de glaze, que é uma cerâmica de brilho, é decir, e assim é muito importante que nós através de uma fresa, que seja de cinta roja ou cinta amarilla, que temos esta capa de glaze, não só em la cara vestibular, pero também em la palatina, para que seja possível lograr uma muito boa adesão. E como é uma adesão sem água, ou seja, uma adesão em uma cerâmica, nós vamos começar fazendo um gravado com ácido fluorídrico. E como é uma cerâmica de sílica, nós vamos fazer um gravado por 60 segundos. Uma vez que este ácido fluorídrico é utilizado, para que não tenhamos nenhum risco de dano aos tecidos blandos, como sugerência, como tip, é muito importante sacar estes excessos através de uma cânula desechável de endodôncia. Assim tu vas lograr com a maior segurança esta remoção deste produto. Depois vai passar uma gasa com água e depois sim, pode utilizar um ojo de água e ar para limpar totalmente este passo. Uma vez que está gravado, vamos utilizar
o silano. Mi sugerencia es utilizar el monobond de Ivoclar, que es en una botella única un silano, que es un componente bifuncional, pero también es un primer metálico y también un primer de zirconia. O sea, apenas una botella, muchísimas soluciones. Aplicamos el monobond y debemos quedar por 60 segundos para que evapore el producto. Después vamos a hacer la adhesión. No debemos olvidar que hicimos el bisel vestibular y palatino, debemos hacer el grabado vestibular y palatino y, por supuesto, la adhesión vestibular y palatina. Después de pasar el adhesivo, hacemos el fotocuro y vamos a empezar a práctica de estratificación. Si miramos bien nesta diapositiva, la pieza 2.1 tiene un poco de translucidez. Entonces nosotros elegimos la resina Empress Direct, la Trans 30, que tiene excelentes propiedades de translucidez y va a permitir una buena percepción óptica de este trabajo. Empezamos construyendo la cara palatina. Me encanta utilizar la espátula Optra Sculpt de Ivoclar, que así o manejo es mucho más sencillo y la resina no queda pegando. Así tú puedes manejar, levar, aplastar, hacer una correcta anatomía con mucho más facilidad en tu práctica. Una vez que usted hiciste esta cara palatina, podemos mirar acá nesta diapositiva, tenemos a referencia, es decir, el marco del diente donde vamos rellenar con las próximas capas en la estratificación. Se nota que es muy importante, antes de hacer a estratificación, el desarrollo del bloqueo do metal que quedó expuesto. Y así, nosotros vamos a utilizar el Opaque de Empress Direct Effect, que é um material que foi desarrollado para opacar superfícies oscuras e metales. É muito importante aplicar uma capa muito delgadita para que tenhamos aún espaço necessário para as próximas capas. Promédio de grossor de um opaque é 0,3, 0,4 milímetros de grossor. Uma vez que nós hicimos esta aplicação, é muito importante revisar que o fotocuro deve ser no mínimo de 40 segundos em la potência de 1200 miliwatts. 40 segundos. Não olvide nunca deste passo que é muito importante. Uma vez que fotocuramos, vamos começar a desarrollar la dentina. Elegimos uma dentina de color A2 do sistema Empress Direct. Essa resina tem uma color hermosíssima e um valor e uma fluorescência muito cerca com as estruturas naturais e também com a cerâmica, porque é um ponto muito importante que as resinas Empress Direct foram desenvolvidas inicialmente justamente para a reparação cerâmica. E assim, hicimos o dibujo de los mamelones del paciente. Este é um trabalho que o técnico em mecânica desenvolveu um padrão distinto de los mamelones e nós no momento de fazer uma correta análise através de fotografias, hicimos o mesmo padrão destes mamelones no diente que estava fraturado. Uma vez que desenvolvemos os mamelones, começamos a fazer um manejo para desenvolvimento do efecto halo. O que é o efecto halo? É uma propriedade de bloque de la luz no tercio incisal del diente. Existem muitas técnicas, podemos utilizar tinte branco, podemos utilizar tinte branco mesclado com flow, pero neste caso, eu queria um pouco de translucidez, pero com efecto halo. E eu elegi uma dentina, a mesma dentina que desenvolvi os mamelones. E assim, hice uma tirita e agreguei no borde incisal, onde desenvolvemos este efecto halo. Como próximo passo, era um dente que não teria muitíssima translucidez, nós elegimos não fazer a utilização de resinas de efecto para rellenar este espaço de las dentinas. Então, começamos de pronto a utilizar as resinas de esmalte. Pero como é uma estratificação que o técnico em mecânica desenvolveu na cervical A3, no terço médio A2 e no terço incisal A1, nós intentamos reproduzir de la mesma maneira. Num primeiro momento, nós agregamos de uma sola vez, esse é um tip de Rafa, sempre que esteja no momento de fazer a cara vestibular, haga de uma sola vez
um acréscimo de campo. Não haga de pouco a pouco, porque assim diminui o risco de agregar burbujas de aire e também as linhas de união deste material. Ou seja, aplicamos de uma sola vez, arreglamos, desarrollamos a morfologia desta cara vestibular, pero antes de fotocurar, nós outros hicimos essa técnica de cutback, que é uma técnica muito utilizada na prótese dental. Mirem acá essa diapositiva, numa foto mais oblíqua, onde se nota claramente este escalão, que é um cambio de onde vamos fazer essa transição das colores. Pero, por supuesto, não devemos fotocurar com esse escalão. Vamos homogeneizar esta capa com o uso de pinceles. Assim, vamos desenvolver uma rampa. E essa rampa permite uma transição óptica muito mais suave. Uma vez que nós fotocuramos, nota-se acá, ahorita muito mais suave este ponto visual, agregamos a resina de color A1 de Empress Direct. Essa resina também vamos rellenar os espaços da dentina e vamos arreglar toda a morfologia, é decir, o largo, finalizar o largo, o ancho, las aristas, las troneras, los punticos triédricos e todos os pontos que são muito importantes em la anatomia primária desta restauração. Uma vez que nós logramos todos esses pontos anatômicos, temos acá excelente resultado clínico. E, por supuesto, para que tenhamos maior mantenimento e longevidade do brilho, nós utilizamos o sistema Optra Gloss de Ivoclar, que agrega muitíssimo brilho nas restaurações, aumentando assim a longevidade. Utilizamos aqui caucho em forma de cunha e também disco espiral, que é muito prático para a utilização. E assim logramos restaurações imperceptíveis. Meus amigos, espero que tenham gostado desta pequena classe e espero verte pronto. Saludos! Para seguir trayendo contenido de valor, tu like, tu suscripción y tu comentario nos ayuda a seguir creciendo. Nos vemos en la próxima.